Meu nome é Alice, tenho 26 anos atualmente, e essa história que vou contar me intriga até hoje. Era uma noite de sábado. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, e como de costume, fui para a cama cedo. Era época de inverno, então me cobri com o cobertor e adormeci rapidamente. Mas algo diferente aconteceu naquela noite. Algo que nunca esqueci. No meio da madrugada, acordei de repente. Senti uma estranha sensação de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira, mas não conseguia ver as horas. O quarto estava escuro e um vento frio entrava pela janela, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Tentei voltar a dormir, mas o sono me escapava. Foi então que ouvi um som vindo da sala de estar. Era uma marcha pesada, ritmada, como se várias pessoas estivessem andando juntas, em sincronia perfeita. O som era alto e podia ser ouvido pela casa inteira, aumentando meu medo. Meus pais e meus irmãos estavam todos dormindo, e eu sabia que ninguém mais estava acordado. O som era estranho, quase sobrenatural. Cada passo que eu escutava fazia tremer as paredes, fazendo meu coração disparar de medo. Cobri-me até a cabeça com o cobertor, tentando me proteger de qualquer coisa que estivesse lá fora. Deitei de bruços, fechando os olhos com força, esperando que o som parasse. Mas ele continuou, firme e implacável. Minutos pareciam horas. A cada passo que eu via, minha mente corria com pensamentos assustadores. O que poderia ser? Quem estaria marchando pela minha casa no meio da noite? Lembrei-me das histórias de fantasmas que ouvia, das lendas urbanas que sempre me assustaram, e comecei a imaginar que algo terrível estava acontecendo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o som começou a diminuir. A marcha ficou mais distante, até que, eventualmente, cessou por completo. Permaneci debaixo do cobertor, com o corpo tenso e os olhos fechados, até que o cansaço me venceu e acabei adormecendo novamente. Na manhã seguinte, contei à minha família sobre o que tinha ouvido, mas todos falaram para mim que foi um sonho ou minha imaginação fértil. No entanto, uma pessoa a quem eu contei essa história disse algo que me deixou intrigada. Ela me disse que nossa casa estava localizada em um antigo campo de batalha e que os espíritos dos soldados mortos em combate ainda marchavam ali, revivendo suas últimas horas. Essa explicação me deixou arrepiada. Não sabia se era verdade ou apenas uma história para me assustar, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Até hoje não entendo o que foi aquilo. Foi um sonho? Uma alucinação? Ou realmente ouvi os espíritos dos soldados marchando pela minha sala de estar? O mistério permanece. E toda vez que penso naquela noite, sinto um calafrio subir pela espinha, lembrando-me de que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Fico imaginando se, em algum lugar, aqueles soldados ainda marcham, presos em um loop eterno, incapazes de encontrar paz. Meu nome é Carlos, e tenho uma história que me assombra até hoje. Tudo começou numa noite fria de inverno, quando fui passar alguns dias na casa da minha avó. Eu tinha cerca de 15 anos na época, e as visitas à casa dela sempre foram um momento especial para mim. Mas naquela noite, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Era uma sexta-feira, e a noite chegou rapidamente. A casa da minha avó era antiga, com paredes grossas e portas de madeira que faziam barulho ao serem abertas. Havia um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som constante do velho relógio na sala. Eu estava cansado depois de um dia longo, então decidi dormir no sofá da sala, como costumava fazer quando a casa estava cheia. Deitei-me no sofá, cobri-me com um cobertor e adormeci rapidamente. No entanto, no meio da noite, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Meu corpo estava pesado e meus olhos estavam quase fechados, mas eu consegui ver um vulto escuro entrando pela porta da sala. Uma porta que ninguém usava, pois todos preferiam a entrada pela cozinha. O vulto passou pela sala e foi em direção aos quartos. Eu tentei abrir os olhos completamente,
mas estava tão cansado que mal conseguia focar. Eu queria me levantar e ver o que era, mas meu corpo não respondia. O medo e o cansaço me paralisavam. Eu tentei chamar por alguém, mas minha voz não saiu. Em menos de 1 minuto, o sono me venceu novamente e eu adormeci. Quando acordei na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Fui para a cozinha, onde encontrei minha tia e minha mãe com expressões tristes. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, minha mãe me contou a notícia devastadora. A vovó faleceu durante a noite. Meu coração disparou. As lembranças do vulto daquela noite voltaram com força. Eu contei à minha família o que tinha visto, mas todos acharam que foi um sonho ou que eu estava imaginando coisas. No fundo, eu sabia que tinha visto algo real. Nos dias seguintes, preparei-me para o funeral, e a tristeza tomou conta de mim. A imagem do vulto não me deixava em paz, e comecei a pesquisar sobre aparições e eventos sobrenaturais. Descobri que em algumas culturas, acredita-se que os espíritos fazem uma última visita aos entes queridos antes de partir. Essa ideia me deixou ao mesmo tempo aliviado e assustado. Se realmente era o espírito da minha avó, por que ela apareceu para mim? Queria se despedir ou dizer algo? Essas perguntas me atormentaram por anos. Voltei à casa da minha avó algumas vezes depois, mas nunca mais vi ou senti algo semelhante. No entanto, a experiência daquela noite nunca me abandonou completamente. Às vezes, em noites silenciosas, penso na última visita da minha avó. Talvez eu nunca saiba a verdade completa sobre o que aconteceu. Mas uma coisa é certa. Aquilo mudou a forma como vejo a vida e a morte, o visível e o invisível. Compartilhar essa história é a minha forma de honrar aquela última visita e o vínculo que sempre terei com minha avó, tanto neste mundo quanto no próximo. Se estiver gostando, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais. Vamos para a próxima história. Meu nome é Lucas e tenho 18 anos. Era uma tarde quente de verão quando minha família decidiu ir para a casa de praia da avó. Eu tinha apenas 8 anos e estava animado com a ideia de passar 2 semanas longe da rotina, mas nunca poderia imaginar que essa viagem mudaria minha vida de uma forma tão estranha. A casa da praia era grande e antiga, feita de madeira. O corredor principal tinha um enorme quadro da Mona Lisa, e parecia que seus olhos me seguiam o tempo todo. Naquele momento, a pintura parecia apenas uma curiosidade, algo para eu explorar durante as longas tardes. Durante as 2 semanas que passei lá, a casa parecia tranquila e relaxante. O som das ondas e a brisa do mar eram confortantes. No entanto, algo na casa me deixava inquieto, mas eu não sabia o que era. Quando voltamos para casa, tudo parecia normal. No entanto, logo após nossa chegada, comecei a ter pesadelos todas as noites. Eu acordava com uma sensação estranha de que meu corpo estava muito pesado e difícil de mover. Era como se uma força invisível estivesse pressionando meu corpo para baixo. Essa sensação era angustiante e parecia não ter fim. Os pesadelos eram perturbadores. Eu me via em lugares escuros e assustadores, e a Mona Lisa aparecia em alguns desses sonhos, com um sorriso horrível e olhos brilhantes de maneira sinistra. Em outros sonhos, a casa da praia parecia uma versão estranha e assustadora do que eu havia conhecido. Esse sentimento de peso e os pesadelos duraram 1 mês. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas comecei a pensar que talvez a casa de praia tivesse algo a ver com isso, já que tudo começou logo depois que voltamos. Depois de 1 mês, os pesadelos e a sensação de peso foram desaparecendo. Mesmo assim, nunca consegui entender o que realmente aconteceu. A casa da praia ficou na minha memória como um lugar misterioso e perturbador. Mesmo agora, quando vejo uma pintura da Mona Lisa ou uma casa antiga de madeira, sinto uma pequena sombra de medo. A casa da praia se tornou um mistério que nunca resolvi. O que realmente aconteceu? Havia algo de sobrenatural ou era apenas a imaginação de uma criança? Nunca saberei com certeza, mas o medo do desconhecido ainda faz parte da minha vida.
Olá, pessoal. Meu nome é Amanda. Tenho 19 anos. Eu sempre soube que minha família tinha uma sensibilidade para coisas que não conseguimos explicar. Minha irmã, por exemplo, vivia dizendo que via alguém sentada na ponta da cama dos meus pais. Ela falava de uma mulher com um vestido azul, e tudo parecia um pouco fantasioso até que descobrimos que minha avó foi enterrada com um vestido azul. Meu avô estava em coma na época, então ele não participou do enterro. Isso me fez questionar se havia alguma verdade no que ela via. Minha crença em coisas sobrenaturais sempre foi um pouco cética, até que mudamos para um apartamento com um corredor peculiar. No final do corredor, ficavam os quartos, e na outra ponta havia uma porta que dava para a cozinha e a sala de jantar. Mas o que me deixava desconfortável era um vão que existia antes da porta da cozinha. Sempre que passava por aquele vão, eu via um vulto de um homem alto e grande que parecia estar observando pela janela. Era como se ele estivesse sempre ali, esperando que eu passasse para me assustar. Durante uma conversa com minha mãe, onde falávamos sobre essas experiências e relembrávamos a história da mulher de vestido azul, eu mencionei esse vulto como se fosse uma brincadeira. Ah, aquele cara que sempre vejo olhando pela janela. A reação dela foi imediata. Ela sorriu e disse: "Você também vê ele?" Aquelas palavras me deixaram assustado. Desde então, eu evitei passar por aquele corredor à noite. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer naquele apartamento. Minha cachorra, que usava coleira anti-pulgas, começou a se coçar incessantemente. Ao investigar, descobri que um carrapato havia se soltado dela e infestado o apartamento. Como o chão era de taco, a infestação se espalhou rapidamente. Tentamos dedetizar o lugar 3 vezes, mas os carrapatos voltavam constantemente. O ambiente do apartamento parecia estar se voltando contra nós. O aluguel aumentou e a presença estranha parecia estar se intensificando. Decidimos então nos mudar, mas a sensação de que algo não estava certo nunca me deixou. O apartamento tinha um ar sinistro, e mesmo agora, quando lembro daquilo, sinto um calafrio. Às vezes me pergunto se aquele vulto que via no corredor estava realmente ali para nos proteger, ou se estava apenas esperando que finalmente o abandonássemos. O que eu sei é que, independentemente do que fosse, nunca mais me senti à vontade em qualquer lugar depois daquela experiência. Eu aprendi da forma mais difícil que, às vezes, o que vemos e o que sentimos não é apenas fruto da nossa imaginação, mas uma realidade que preferiríamos não enfrentar. Quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, minha vida era cheia das pequenas coisas que fazem uma criança feliz. Correr pela vizinhança, brincar com amigos e descobrir novos lugares. Mas uma experiência daquela época ainda me causa desconforto até hoje. Eu morava em um bairro tranquilo e conhecia bem todos os meus amigos. Em uma dessas tardes de verão, conheci uma menina nova que tinha se mudado para a casa ao lado. No começo, tudo parecia normal. Ela era simpática e estava empolgada para fazer novos amigos. Sua família era conhecida na comunidade por estar envolvida com o candomblé, algo que eu já conhecia porque meus vizinhos também praticavam. Um dia, a menina me convidou para visitar a casa dela. Lembro que a casa tinha um clima diferente. Não era exatamente assustadora, mas havia algo peculiar no ambiente. A sala estava cheia de estátuas e símbolos religiosos, o que despertou minha curiosidade. Uma das estátuas, em particular, chamou minha atenção. Era uma figura de um ser imponente, com uma expressão enigmática. A menina me contou algumas histórias sobre a estátua e o que ela representava. Naquela hora, eu estava tão interessado que não percebi que a maioria das histórias não fazia sentido para mim. Quando voltei para casa naquela noite, tudo parecia ter mudado. A primeira coisa que percebi foi um barulho, um som constante que parecia vir de algum lugar perto do meu quarto. Era o mesmo som que a menina havia descrito, um barulho baixo e contínuo que ecoava pela casa. Tentei ignorá-lo, mas quanto mais eu tentava dormir, mais o som parecia aumentar. Meu quarto estava escuro, apenas com a luz fraca da rua entrando pela janela. O barulho continuava,
e eu não conseguia entender o que estava causando isso. Decidi me levantar e procurar pela casa, na esperança de encontrar uma explicação. Enquanto andava pelos corredores, o som parecia vir de um canto específico da casa. Fiquei parado, tentando ouvir com mais atenção, mas o barulho parecia se mover conforme eu me aproximava. Voltei para o meu quarto e me deitei na cama, olhando fixamente para um canto onde o som parecia ser mais forte. Foi então que eu vi uma sombra passando rapidamente pela parede. Meu coração disparou e eu fiquei paralisado, tentando entender se o que eu tinha visto era real ou apenas fruto da minha imaginação. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência. Eu estava sozinho em casa e sempre parecia ouvir alguém me chamando pelo nome. Um sussurro vindo de algum lugar da casa. Sempre que ia verificar, não encontrava ninguém lá, e os sussurros se tornaram uma fonte constante de medo e ansiedade. As noites se tornaram um verdadeiro tormento. O barulho e os sussurros deixavam a sensação de que algo estava sempre observando. Eu passava as noites deitado na cama, com os olhos abertos, tentando entender o que estava acontecendo. A ideia de que minha mente estava me pregando peças era um pouco reconfortante, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Às vezes eu tentava me distrair durante o dia para não pensar no que estava acontecendo, mas ao cair da noite, a sensação de medo retornava com força total. Mesmo quando tentava conversar com meus pais sobre o que estava passando, eu não conseguia encontrar as palavras certas para explicar o que sentia. Eles achavam que eu estava apenas imaginando coisas. Com o tempo, as visitas à casa da menina nova se tornaram menos frequentes. Eu tentei deixar a experiência para trás, mas as lembranças continuaram a me assombrar. Sempre que ouço um som inexplicável ou sinto um frio na espinha, sou imediatamente transportado de volta àquela época. No final, nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquela noite. Será que foi apenas uma fantasia de criança? Ou havia algo mais que eu não consegui compreender? O medo e a curiosidade continuam comigo, e essa história é um lembrete de que, por mais que tentemos encontrar explicações, algumas coisas simplesmente permanecem como mistérios não resolvidos. A verdade é que, enquanto eu crescia, comecei a achar que tudo não passava de imaginação infantil. Mas a sensação inquietante que senti naquela noite nunca desapareceu completamente. E mesmo agora, sempre que a noite chega e um som estranho ecoa pela casa, a dúvida persiste. Há algo mais? Ou o mistério continua sendo uma parte da minha própria mente? Era início de 2019 e eu seguia uma rotina matinal. Todos os dias, às 6h30 ou 7 da manhã, eu ia até a cozinha para dar comida ao meu gato. Em uma manhã específica, estava meio adormecido e meio acordado. Sentia uma leve sensação de algo se movendo sobre o colchão e uma presença muito próxima do meu rosto. Parecia que alguém estava passando a mão delicadamente sobre minha pele. Demorei alguns segundos para acordar completamente. Quando finalmente me levantei, fui para a cozinha preparar a comida do gato. Estranhei quando ele não apareceu para me acompanhar como sempre fazia com seu miado constante. Fui até o quarto dos meus pais e, para minha surpresa, lá estava ele, deitado tranquilo na cama. Isso me deixou aliviado, mas a sensação estranha que eu tinha sentido não desapareceu. Aquela sensação permaneceu comigo, e a noite seguinte trouxe uma nova experiência perturbadora. Algumas semanas depois, eu estava novamente com dificuldade para dormir. No meio da madrugada, minha mãe entrou no meu quarto e me chamou. Estava tão cansado que não respondi, e depois de um tempo, ela saiu. No dia seguinte, perguntei à minha mãe por que ela havia ido me chamar. A resposta dela me deixou assustado. Ela disse que naquela madrugada, ouviu a porta do meu quarto se abrir e sentiu alguém entrando. A sensação era tão real que ela achou que era eu. Sentiu como se alguém estivesse observando-a antes de sair. Eu não havia contado a ela sobre a sensação que eu mesmo tinha tido antes dela entrar no meu quarto. A coincidência das nossas experiências me deixou incomodado.
Eu também havia sentido a mesma sensação de uma presença estranha, como se alguém estivesse lá, observando, mas sem forma visível. A coincidência me fez questionar se havia algo sobrenatural acontecendo ou se era apenas nossa mente pregando peças. Tentei encontrar explicações racionais, mas nada parecia justificar o que vivemos. O sentimento de inquietação continuou, e a sensação de que algo estava ali, na escuridão, nunca desapareceu completamente. Toda noite, quando o silêncio envolvia a casa, eu me pegava pensando no que poderia estar nos observando. Era uma sensação desconfortável, como se algo invisível estivesse por perto. Mesmo tentando racionalizar, a incerteza e o medo continuavam a me assombrar. E assim, a sensação de estar sendo observado tornou-se uma sombra constante, um lembrete de que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos.